Olá, bem-vindos ao canal Robótica em Foco. Vamos dar continuidade a uma série de vídeos falando sobre o ESP32 e o objetivo desse vídeo é uma expressão bem conhecida na área da computação, que é o Hello World. O que seria então essa expressão? Bom, é o primeiro contato que a gente pode ter, seja com um dispositivo, seja com um novo programa, e para nos ajudar com essa brincadeira com o ESP, a gente vai utilizar um editor de código-fonte bem conhecido, que é o Visual Studio Core, ou simplesmente VS Code. Para quem não conhece, nunca ouviu falar, ele tem esse símbolozinho aí. E, bom, tem um porquê da gente ter escolhido esse editor e não outro. Um desses porquês que a gente pode estar aí pontuando é a questão dos recursos. O VS Code é totalmente gratuito, o que é algo muito importante, porque a gente vai estar associando a qualidade com um programa, com a sua gratuidade, né? Ele é um programa que não cobra nada pelo seu uso. E isso é algo a ser pontuado também, principalmente para os iniciantes, pessoas que simplesmente não querem angariar algum tipo de fundo para estar usando um editor de código-fonte. Então, a gente tem aí essa qualidade ao nosso favor. Outra coisa a ser pontuada é que ele consegue rodar tanto no Windows quanto no Linux. E a gente tem o mesmo aplicativo, a opção de compilar e depurar. Isso economiza bastante tempo, inclusive memória do seu computador. Você não precisa ter instalado 2, 3 programas para estar fazendo a função, porque ele já consegue dar conta do recado. Outra coisa importante é a respeito da linguagem. Esse aplicativo ele permite o programador explorar diversos tipos de linguagem, porque ele reconhece C, C++, Java, Python e diversas outras. Então, isso é algo muito bom para se ter como qualidade. Outra coisa são as ferramentas. Eu vou apresentar aqui para vocês algumas ferramentas, até porque um bom programador é aquele que conhece os recursos que ele está utilizando. Então, eu vou apresentar para vocês as ferramentas do Visual Studio Core, até para a gente familiarizar aí antes de estar escrevendo o nosso primeiro programa. E os atalhos, a gente tem um site que chama Aprendendo e Compartilhando. Lá a gente deixou alguns atalhos bem importantes aí para facilitar a nossa vida. Então vão lá, dão uma olhadinha, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você estar acessando o artigo. Bom, gente, essa é a interface do Visual Studio Core. Ela é uma interface bem bonita, bem elegante, assim, harmônica. Não é uma coisa que cansa os nossos olhos. E ela é bem simples de mexer. Aqui ao lado a gente tem uma barra de ferramentas chamada Sidebar. E nessa barra aqui a gente tem 5 itens que já vêm instalados mesmo, que fazem parte da plataforma. E essa sexta é uma extensão que eu baixei, inclusive tem vídeos ensinando como baixar essa extensão. Bom, o primeiro item que a gente tem aqui, que é o que já está aberto, é o explorador. Bom, nesse explorador a gente tem um local para criar pastas, para acessar arquivos e consultar aquilo que você já tem. A gente consegue criar e a gente consegue aqui, por exemplo, consultar alguns arquivos que eu já tenho, alguns programas que eu já fiz. O próximo é um buscador, é onde você digita uma palavra-chave e consegue achar, seja uma pasta ou uma parte do programa em que contém essa palavra-chave. Por exemplo, se eu digitar a palavra LED, ele vai procurar aí qualquer tipo de arquivo que eu tenha utilizando essa palavra. Bem bacana, facilita bastante. O próximo é um source control, que abre um painel do Git. Então, a gente tem acesso a diversos itens gerados aí ao longo do nosso projeto. O próximo é o Run. Ele tem um espaço de debug e ele é possível debugar alguns projetos. E aqui é onde a gente baixa essas extensões, que foi o que eu falei. No caso, eu já tenho aqui instalado o Platform.io, que é um tipo de extensão, existem diversas outras extensões. E acesse o nosso vídeo também falando dessas extensões. É algo muito bacana, não é difícil de baixar, mas a gente fez aí um guia com tudo explicadinho para vocês. Bom, gente, vamos aí para a parte mais importante do vídeo, que é o nosso Hello World, nosso primeiro contato, o Alô Mundo.
E qual que vai ser a ideia que a gente vai utilizar para o ESP? Bom, a gente vai fazer algo bem simples, talvez o mais simples possível, que vai ser piscar um LED utilizando o nosso dispositivo. Bom, eu abri aqui uma nova abazinha para me estar escrevendo o meu código-fonte através da minha plataforma, que é a minha extensão aqui, que é o plataforma I/O. Bom, você pode abrir aí só como teste, um rascunho mesmo, mas é interessante você já baixar uma extensão. A gente tem outros vídeos falando sobre isso, vocês podem dar uma olhadinha, mas vamos para o que interessa. A primeira linha do nosso código vai ser um include. A gente usa o include wire.h, que é aquele que faz a conexão entre o seu dispositivo e o código fonte que você vai escrever. Bom, a segunda linha do nosso programa não é essencial para esse projetinho de piscar um LED, mas é importante a gente já ir introduzindo essa ideia de inicialização das variáveis. Então, eu vou inicializar aqui, dar um nome bem sugestivo. No caso, eu vou chamar a minha variável de LED e vou atribuir o valor 2. Por que eu estou atribuindo esse valor 2? Porque, de acordo com o hardware do nosso dispositivo, é o pino 2, que é referente a um LED interno que ele possui. Bom, você deve estar achando aí um pouco diferente do meu quando você abriu a sua página, porque normalmente vem duas palavrinhas, que é o void setup, tem umas chaves assim que acompanham normalmente, e embaixo vem escrito void loop. Mesma forma assim, com as chavezinhas acompanhando também. Normalmente é isso que vem escrito. Bom, eu apaguei para a gente justamente fazendo o passo a passo do programa. Bom, o que significa essas duas palavrinhas aí? O void setup vai ser tudo aquilo que será executado apenas uma única vez no seu programa. Já o void loop é aquilo que acontece repetidas vezes até que tenha uma condição e que o momento favoreça ali essa condição. Então, a partir do momento que você impõe uma condição dentro do void loop, a partir do momento que aquilo é satisfeito, o seu programa é encerrado. Se você não colocar nenhuma condição, aquilo vai acontecer infinitas vezes. Bom, então o que a gente vai colocar dentro do void setup? A gente vai colocar um pin mod, ou seja, a gente vai falar qual é o nosso pino e qual que é a função que ele desempenha. Nosso pino, no caso, é o LED, a gente já pode chamar assim de LED, porque a gente inicializou ele no início do nosso programa. Se a gente não tivesse feito isso, a gente colocaria o valor 2, que aí ele já vai entender que a gente está falando do pino 2. Mas como a gente inicializou, até porque fica realmente muito mais bonito, e mais fácil, mais prático de achar depois, a gente coloca LED. Bom, agora a gente vai falar para o nosso programa qual que é a função desse pino. Ele é uma entrada ou ele é uma saída? Até porque no ESP ele é versátil assim. O mesmo pino pode ser entrada e pode ser saída. Então, no nosso caso, o LED aqui, ele vai ser a nossa saída. Então, a gente vai colocar aqui, ó, output, saída, beleza? Ok, isso é o que a gente quer que seja executado apenas uma vez, até porque eu não preciso falar o tempo todo o que é o LED no meu programa. Agora, o que a gente vai colocar aqui dentro do nosso void loop? Vai ser o que a gente quer que seja executado. A gente quer que esse LED pisque, não é? Então, a gente usa aqui digital write. Para que serve esse digital write? Ele vai ver a situação do LED. A gente disse, esse LED ele é saída ou ele é entrada. Ok, agora a gente vai saber. Mas esse LED, ele está aceso? Ele está apagado? O que a gente vai fazer primeiro? A gente vai repetir aqui, já que a gente está fazendo menção ao LED, e a gente vai colocar no primeiro instante se a gente quer ele aceso ou apagado. Eu vou colocar aqui que eu quero ele aceso, porque ele já está apagado no caso. Então, dizer aqui que esse LED, ele está aceso.
Quero que ele fique aceso. Ok. Bom, para a gente perceber, para que isso seja visível aos nossos olhos, a gente tem que colocar um delay. Bom, esse delay, qual que vai ser a função desse delay? Ele vai dar um tempo para a gente acompanhar aí essa transição de aceso e apagado. Eu vou atribuir o valor 100. Se eu colocasse 1000, seria equivalente a 1 segundo, mas eu quero que esse LED pisque um pouco mais rápido. Então, eu vou colocar aqui 100. Bom, eu vou repetir essa mesma funçãozinha aqui que eu coloquei embaixo, só vou mudar de aceso para apagado, que agora eu quero que ele apague, para a gente ter essa ideia do piscar do LED. E o que eu vou fazer? Eu vou executar esse programa para me acompanhar aqui no meu dispositivo. Espero que você já tenha conectado o seu ESP32 na saída USB do seu computador, para que você acompanhe junto comigo. Bom, então é isso. Eu espero que tenham gostado, que fique com a gente aí ao longo das próximas semanas para acompanhar esse tutorial e essa série de vídeos ensinando um pouquinho sobre o ESP. Se você gostou, curta o nosso vídeo, recomende para os seus amigos e deixe o seu comentário se você tiver alguma dúvida, alguma observação para fazer. Até mais!